dia, pessoal. Bom, ahn, hoje vamos dar uma olhadinha em outro assunto que acontece, que cai bastante, né? Que tem questãozinha assim que é bem simples até. Nós vamos dar uma olhada mais, claro, focado só no Enem, tá? O que cai de química orgânica, tá? Então vamos dar uma olhadinha ali no início da química orgânica e vamos ver se a gente tem aula hoje e amanhã, se a gente consegue cobrir aí todas as funções orgânicas. Porque tem questão, tá, que é bem simples de química orgânica, que é somente reconhecimento de função, né? Saber se o composto é um álcool, se é um aldeído, o que tem naquele composto, e alguma coisa assim que de detalhe, tá? De alguma funçãozinha, por exemplo, saber que aminas são básicas, que fenóis são ácidos, coisas assim, tá? Alguma coisa também sobre, eu vou falando de conforme a função ali, né, sobre a polaridade, se elas são polares, apolares, tá? Dá uma olhadinha nessa parte aí envolvendo química orgânica. Ah, eletroquímica, pois é, se vai sobrar tempo para eletroquímica. Eu vou ver se eu não consigo deixar alguma coisa. Vamos ver se amanhã eu acho que não. Amanhã a gente terminaria a orgânica também. Vamos ver se. Eu não sei se vai ter aula normal semana que vem. Eu vou dar uma olhadinha depois, eu não sei como é que tá o horário ainda. Tá, mas a gente precisaria daí de uma aula, né, para ver a eletroquímica. Tá, então vamos ver se vai dar tempo ali. Escolhi por colocar a química orgânica hoje, não mais uma parte dessa de cálculo, porque tem aquelas questões, as questões fáceis, médias e difíceis, lembra? Que vale mais a pena acertar a média e a fácil do que acertar a difícil, tá? Até a eletroquímica, às vezes, quando aparece, ela está na questão difícil, certo? Então, tu tem que acertar as fáceis e as médias preferencialmente, tá? Elas valem mais, digamos assim, porque se tu erra uma questão fácil, né, e acerta só a difícil, ela não conta, tá? Ela é considerada como errada pelo TRI. Então, né, as questões fáceis, sim, as fáceis tem que garantir. Tá? E hoje e amanhã a gente consegue ver praticamente toda a química orgânica. Mas vamos ver se a gente tiver uma aula mais, a gente consegue ver a eletroquímica. Tá? Depois eu ver certinho como é que tá a questão dos horários de aula aí. Bom, vamos aqui, né? Então, química orgânica, só colocar aqui. Opa, saiu tudo errado. Aqui. Tá. Uma breve introdução à química orgânica. Bom, histórico de química orgânica, tá? Não cai, ok? Não tem que se preocupar com saber ali história da orgânica, quem foram lá os caras primeiros lá, não, isso não importa, tá? Até o nome, a classificação, né? Por que chamar química orgânica e química inorgânica, a diferença, isso tem a ver lá com os primórdios da química orgânica, né? Porque a ideia é que a química orgânica fosse a química das coisas vivas, tá? Por isso que ela é chamada de orgânica. Orgânica vem da ideia de organismo. Tudo que pertence, né, a organismos vivos, ou seja, pega plantas, animais, né? Isso seria então da química orgânica. E a inorgânica seria daquilo que não tem vida, tá? Que é inorgânico. Então, mas hoje em dia está meio complicado. Tem algumas substâncias aí que pertencem a plantas, né, e animais e que também existe o minério delas. Então, né, fica meio assim. Mas, né, o que que a gente faz? A gente estuda na química orgânica, mas são compostos de carbono, tá? Mesmo que às vezes, tá, tem compostos orgânicos aí que não tem carbono, tá? É uma coisa assim, não é obrigatório, tá, ter carbono na química orgânica, mas em termos de prova, vai ser, tá? Em termos de prova, aí o que aparece de química orgânica é com carbono. Bom, o que que a gente tem que saber sobre o carbono, tá, inicialmente, ó? Pode ser perguntado sobre a geometria dele e sobre
Até a hibridização uma vez só caiu, tá? Mas a geometria dele é interessante saber. Então, o carbono, tá? Sobre ligações, ele sempre tem que fazer 4 ligações, sempre, tá? Não tem assim caso de que ele faça mais do que 4 ou menos que 4 ligações. Então, o carbono dentro da orgânica é sempre 4 ligações. Então, o que nós vamos ter? O carbono, tá? Então, ele vai ser do tipo tetraédrico, que é fazendo 4 ligações simples, ou ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ou ele pode fazer 2 duplas ou uma tripla, tá? Isso dá no mesmo, ok? Então, nesse carbono aqui, somente com ligação simples, eu vou dizer que ele tem geometria tetraédrica, tá? Então, a geometria aqui é tetraédrica. Nesse aqui, ele é trigonal plana. E esses aqui são lineares, tá? Esse aqui é linear. Bom, ainda sobre as ligações, tem que lembrar lá de ligações químicas aí que a gente viu, né? Sobre ligação π e ligação sigma. Quando a ligação é representada apenas por um traço, a gente diz que ela é do tipo sigma. Então aqui, ó, tem todas elas sigmas. Então são 4 ligações sigmas. Se eu colocar a legenda aqui embaixo aqui, ó, aquele símbolo ali é sigma, tá? E depois nós vamos ter a outra que é a π. A π é mais fácil de ver, né? Porque já é usado a letra π na matemática também, né? Então π você já conhece melhor. Mas ele é um sigma. Então, quando tem somente ligação simples, é tudo sigma. Quando tem dupla, agora começa a aparecer as π's. Porque ó, quando tem simples, é sigma. Mas quando tem dupla, quer dizer que uma é sigma, a outra é π. Tá? Tanto faz se é de cima ou de baixo, isso não tem diferença. Uma é sigma, outra é π. Então, nesse caso aqui da trigonal, nós temos 3 sigmas e uma π. E quando é linear, né, nós vamos ter uma sigma para cada lado, aqui também, uma sigma para cada lado, e vamos ter 2 π's. No caso aqui das duas duplas, é uma π para cada lado. Mas no caso aqui da tripla, as 2 π's estão para o mesmo lado, tá? Então aqui eu tenho 2 sigmas e 2 π's. Ok? Isso então, né, seria sobre as ligações do carbono, tá? É bem simples, né? O carbono não tem outra geometria, tá? Vai ser sempre tetraédrico ou trigonal plano ou linear, tá? Não tem carbono com geometria angular, carbono piramidal, isso não tem, tá? Vai ser uma dessas três aqui a geometria do carbono. Só olha qual tipo de ligação que ele está fazendo, né, no composto, e pelo tipo de ligação que ele faz, já sabe a geometria dele, certo? Bom, o carbono, tá, ele pode se ligar, né, a outros carbonos de maneira praticamente infinita, tá? Não tem um limite de quantos carbonos podem se ligar entre si. Então, ligando a um carbono, ligando a outro carbono, a outro, a outro, a outro, né? Uma linha, por exemplo, de carbonos, pode ter quantos quiser. E ainda nessa linha pode ter carbono que vai descendo depois mais para baixo, mais para cima, enfim. Tá? A cadeia carbônica não tem um limite de como ela tem que ser. E ainda, né, existem muitos compostos orgânicos porque pode ter qualquer elemento da tabela periódica ligado ainda a carbono, né, formando mais compostos orgânicos. Então, os mais comuns que nós temos aí, né, é o oxigênio e o nitrogênio, tá? São os mais comuns de aparecer. Claro, o hidrogênio também, né? Os compostos carbono são basicamente, né, carbono e hidrogênio. E aí vai aparecer um oxigênio, um nitrogênio de vez em quando, tá? Mas pode aparecer qualquer outro elemento da tabela periódica, tá? Ainda é composto orgânico daí. Então existem muitos compostos orgânicos. Para a cadeia orgânica, tá? Nós temos o seguinte, ó, nós vamos ter que saber como é que faz a leitura da cadeia carbônica, tá? Então assim, como é que se faz? Se eu pegar no caso, por exemplo, vamos colocar aqui cadeias carbônicas, tá? Se localizando. Tá? Em termos de cadeias carbônicas, nós vamos ter aqui um carbono, tá? Então pode se ligando a outros, né? Como é que eu faria uma cadeia? Só com ligação simples, ó. Eu teria algo desse tipo aqui, ó, né? Carbono, aí vamos ligar a outro carbono,
um ligar a outro e a outro. Vou pegar assim, 5 carbonos, tá? Cada carbono tem que ter as 4 ligações, então eu vou completar as ligações aqui, ó, todas com hidrogênio, tá? Que são os compostos orgânicos mais simples que existem, certo? Que é somente carbono e hidrogênio. Então, o que acontece? Nota que escrever moléculas assim é demorado, fica feia, ó, é o correto dela, que é a forma, uma fórmula, digamos, estrutural aberta, tá? Aí tu vê direitinho todas as ligações, mas imagina desenhar todos os compostos assim, né? Pegar compostos maiores e fazer todos eles assim. Fica muito estranho e vai começar a confundir daqui a pouco. Começa a aumentar muito a cadeia, começa a ficar bem bizarra, tá? Montada assim. Então se resolveu fazer formas resumidas, tá? Uma das formas resumidas é a seguinte, ó. Os hidrogênios que aparecem no carbono, eles podem ficar todos juntos, tá? Então, esse C aqui ligado a 3 hidrogênios, a gente pode escrever ele assim, simplesmente, ó, CH3, tá? Não tem problema, porque né, não tem dúvida que o H está ligado no carbono, né? O H aqui, então, só faz uma ligação mesmo. Então, o H fica ligado no carbono. Depois, aqui no meio, ó, tem um CH2, ó. A gente não fica com dúvida se o H não está ligado a 2 carbonos, porque não pode, tá? O H não tem como ficar no meio da cadeia. Então, esses Hs aqui realmente são assim, ó. Tá? Então não tem problema escrever. Então aquela outra do lado ali eu também ficaria CH2, depois CH2 e depois CH3. Certo? Essa é a forma então de escrever a cadeia, tá? Bom, depois tem uma maneira ainda mais simples ainda de escrever. A gente pode ignorar os traços das ligações, porque eu sei que vai ser ligação simples. Então eu poderia escrever somente assim, ó. Ó, tá vendo? Por quê, né? Por que eu posso ignorar, né, não escrever a ligação? Porque pelo número de Hs que tem, tu consegue saber que tipo de ligação que o carbono vai ter. Por exemplo, entre esses dois, deixa eu pegar o laser aqui, ó, entre esse aqui, ó, e esse aqui, eu sei que tem que ser simples. Por quê, né? Porque esse carbono está ligado a um para trás ali, está ligado a 2 Hs. Então, como o carbono só faz 4 ligações, se ele já tem uma ligação para trás e uma para frente, perdão, uma para trás e ainda tem 2 Hs, ele já fez 3 ligações. Então, se ele já fez 3, ele só pode ter mais uma. Então, a ligação com o próximo carbono tem que ser simples. Tá? Então, aí que a gente vai tirando, né, quais ligações que ele vai ter quando a molécula é escrita assim. Tá? E existe uma outra maneira, só que essa maneira que eu vou mostrar agora é mais usada quando a molécula é muito longa, que é fazer isso aqui, ó, colocar o CH3. E tá vendo que o CH2 se repete 3 vezes. Então, eu coloco um parênteses, coloco o CH2 dentro e digo que aparece 3 vezes. E depois termino com um CH3, tá? Então, olha só, né? Essa parte do meio aqui, né? Ó, o CH2, 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 para não ter que escrever 3 vezes CH2, eu coloco CH2, coloco um parênteses em volta dele e coloco um 3 lá embaixo, dizendo que ele vai aparecer 3 vezes. Isso aqui é muito útil quando a molécula é muito grande, porque às vezes você vai pegar a molécula e que aparece, por exemplo, 10 vezes o CH2 no meio. Então, em vez de escrever, né, CH2, 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 10 vezes, a gente põe um CH2, põe um parênteses em volta e coloca o número embaixo. Então, aquilo que está no parênteses repete naquela ordem que aparece ali. Tá? E quantas vezes, né, tiver indicado no parênteses. Tá? É uma maneira de simplificar a fórmula. Ok? Bom, mas a maneira mais legal de escrever moléculas não é assim. Existe uma outra forma, tá? Que é usando a estrutura só de traços. Então, ó, em vez de escrever assim, né, 5 carbonos, tu vai fazer assim, ó. Deu. Tá? Essa fórmula aqui, ó, assim, tá ficando feio, peraí.
Tá? Vai ficar assim mesmo. Tá? Essa forma aqui é exatamente igual àquela do lado ali. Tá? Tá, mas aqui só tem traços, né? Como é que eu vou saber agora cadê os carbonos, cadê os hidrogênios? Aí que tá, né? Eles estão escondidos. Eu vou fazer ela aqui embaixo aqui, vou marcar onde eles estão, ó. Tá? Porque a estrutura fica assim. Tá ficando estranho. E minha caneta aqui tá meio ruim. Uhum. Ó, esse tipo de estrutura é o seguinte, ó. Nós temos aqui, cada ponta que aparece aqui, ó, é um carbono escondido. Então aqui também tem um cantinho aqui, ó. Aqui tem um carbono. Aqui também tem, aqui e aqui. Então os carbonos ficam escondidos assim, certo? E cadê os hidrogênios? Os hidrogênios, tu vai ter que contar agora pelo número de ligações que está faltando para cada carbono. Então, por exemplo, esse carbono aqui, eu tenho uma ligação só. Então, ó, quer dizer que ele vai ter que ter 3 hidrogênios, tá? Por quê, né? Para poder fechar as 4 ligações para o carbono. Esse carbono aqui do meio também, ó. Esse tem que ter 2 hidrogênios, por quê, né? Porque ele já tem 2 ligações. Esse aqui, ó, também tem 2 ligações. Então, ele tem que ter 2 hidrogênios. Esse aqui, 2 hidrogênios, ó. E esse da ponta tem que ter 3 hidrogênios para poder fechar as 4 ligações, certo? Então, assim daí eu sei o número de hidrogênios que vai ter. E pode ser uma questão de prova perguntar pelo número de hidrogênios. O Enem não tem feito isso é bem comum nas particulares, aí, tá? Colocar nas questões uma molécula gigante e perguntar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na molécula. Tá? Não é uma coisa muito comum assim para Enem, não, tá? Até porque esse tipo de questão, né, quando pede assim número de hidrogênios, de carbonos, é aquelas questões que tem 1, 2 e 3, né? Aí pergunta quais são verdadeiras, né, ou quais são falsas, enfim. Esse tipo de questão é que costuma cair assim, tá? De contar hidrogênios. Isso tu vai achar bem comum em alguma prova das particulares, tá? Eu vou só colocar mais um exemplo. Ó, se eu pegar uma outra molécula, tá? Até vou ver se eu tenho. Bom, não vou. Tem um programinha que desenha moléculas, mas ele é mais demorado para usar. Então vamos pegar essa molécula aqui, ó. Vamos pegar a molécula assim, vamos botar um oxigênio na ponta aqui. Vamos pendurar algo assim aqui no meio, assim. Tá, aqui eu vou colocar uma dupla aqui, tá? Assim. Ok? Eu tenho essa molécula aqui. Eu vou aproveitar, vou copiar ela já, porque eu vou usar ela de novo para um outro detalhe. Então, ó, temos essa molécula, eu simplesmente quero saber, né, quantos carbonos tem aí, quantos hidrogênios tem aí. Como é que eu faço, né? Bom, os carbonos eu sei que estão nas pontas aqui, né? Então, olha só, né? Aqui, ó, nós temos um carbono. Aqui no meio, temos um carbono. Aqui tem um carbono. Tá vendo? A dupla fica assim escrita daí, ó. Aqui tem um carbono, um carbono. Aqui embaixo tem carbono, em cada pontinha aqui, né? E aqui no meio tem que ter um carbono, né, para ligar com os outros que estão na volta ali. Senão ficaria voando aqui as ligações. Aí um detalhe, né? Essa pontinha aqui, ó, vou marcar ela com laser aqui, ó, essa daqui, ó, não é carbono, né? Por quê, né? Esse traço é o traço que liga com o O, né? Esse carbono ligou com o oxigênio. Então ali naquela ponta ali não tem carbono, tá? Então aqui não tem, nem nessa aqui, ó. Mas aqui nesse finalzinho aqui, ó, aqui tem, né? Então aqui não vai ter, tá? Essas duas pontas não tem carbono, ok? Então ficamos com ela assim. Hidrogênios, quantos tem? Tem que fechar as 4 ligações. Então esse carbono aqui eu tenho uma ligação, então ele vai ter 3 hidrogênios. Eu vou botar só os tracinhos assim para hidrogênio, tá? Mas olha só, são todos, tá? Hidrogênios. Esse aqui ó, tem quantos, né? Como tem 2 ligações nele, então ele vai ter 2Hs para poder fechar 4. Esse aqui já tem 4 ligações, né? Olha, ele tem uma para baixo, uma para a esquerda e 2 para a direita. Né? A dupla conta como 2 ligações. Né? Então, são já as 4 ligações, quer dizer que ele não tem hidrogênio. Esse aqui tem 2 ligações para a direita, uma para a esquerda, perdão, falei o contrário. 2 para a esquerda, uma para a direita e tem uma para cima, então, tem que ter. Tá, então aqui tem um hidrogênio.
tá? Aí fecha as 4 ligações. Esse aqui tem que ter 2, aquele lá da ponta tem que ter 3, né? Esse do meio aqui eu não tenho nenhuma, porque ele já tem 4 ligações nele. Esse aqui tem que ter 3, aqui 3 também, e aqui 3 também, tá? Então, se pedisse para contar, né, e achar a fórmula molecular, o que nós teríamos, né? Carbonos, ó. Quantos carbonos nós temos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carbonos tem 10. Hidrogênios, 3 aqui, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hidrogênios. E tem um O que está ali junto. Ó, essa aqui seria, então, né, a nossa fórmula molecular. Tá? Na orgânica, a fórmula molecular, né, não tem utilidade, porque se tu pegar C10H20O, tem várias maneiras de montar compostos, né, que vai dar também C10H20O. Então, C10H20O é a fórmula molecular desse composto aqui, mas também pode ser fórmula molecular de diversos outros compostos, né? Então, ela não é essa molécula aqui, certo? É só para saber quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios que eu tenho, certo? É só para isso que serve a nossa fórmula molecular. Mas ela não diz nada sobre o composto, além disso, tá? Bom, outra coisa que nós temos também, se eu copiei o composto aqui para o ladinho, tá? É uma classificação que existe no carbono que pode ser útil, que é sobre o carbono ser primário, secundário ou terciário, ou quaternário. Então, deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui, deixar ele no cantinho aqui por enquanto. Tá? A classificação do carbono, né, é dado conforme o número de carbonos que tem ligado nele, certo? Então, o que nós vamos ter? Vamos botar ela mais aqui, deixar ela no meio mesmo. Tá? A classificação, né, é assim, ó. Então, primeiro, vamos marcar onde eu tenho carbonos, né? Carbonos estão, né, como a gente já viu na outra molécula lá, os carbonos estão assim, tá? Agora, tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai dizer, né, a classificação do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário, é conforme o número de carbonos que tem ligado àquele carbono. Então, por exemplo, esse carbono da ponta aqui, ó, que eu estou marcando aqui, né? Esse carbono está ligado a apenas um carbono. Então, como ele está ligado a apenas um carbono, eu vou chamá-lo de primário, tá? Porque ele só tem ligado um carbono nele. Esse carbono, o outro do lado dele agora, está ligado a um para a direita e ele, né, para a esquerda ali, ó, tá? Então, está ligado a 2 carbonos. Então, ele é do tipo secundário, tá? Então, essa classificação, né, primário, secundário, terciário e quaternário, é quantos carbonos tem ligados àquele carbono, certo? Então, continuando aqui, ó, esse aqui está ligado a 1, 2 e 3, ó. Tem um para baixo, um para a esquerda, um para direita e para a esquerda. Então, nós vamos ter ele como sendo terciário, tá? Detalhe, dupla não conta nesse caso aqui, tá? Porque não é uma ligação a mais. Porque não é o número de ligações com carbono, e sim o número de carbonos que estão na volta, tá? Então, aqui são 3, não importa que tem dupla. Da mesma forma, esse aqui ó, tem 2 em volta dele. Então, ele é do tipo secundário. Esse aqui de baixo tá ligado a um só. É do tipo primário. Aqui embaixo, nas pontas, ó, são primários, né? Tá? E esse do meio aqui, né, tá ligado a 4 carbonos, é do tipo quaternário. E aquele lá da pontinha, lá que tá sozinho, ó, é do tipo primário também, tá? Mas falar assim, tá, mas ele não tá ligado a nenhum carbono, né? Pois é, então, o primário, né, pode ser ligado a nenhum, ok? Então, né, quando é ligado a um carbono ou nenhum, ele é primário. Quando é ligado a 2 é secundário, ligado a 3 é terciário e ligado a 4 é quaternário. Tá? Então, essa é a classificação daí do carbono. Beleza? Bom, vamos adiante. Tá? Vamos entrar nas funções orgânicas, tá? Que é o que realmente daí importa. Temos ainda, né, a classificação de cadeias. Tá? Eu vou passar rapidamente para a classificação de cadeias.
Tem uma ou outra que é mais importante que eu vou frisar mais, tá? Mas existem 5 itens para classificação de cadeia carbônica. O que eu escrevi ali? Classificação de cadeias carbônicas. Tá? Então, assim, ó, são 5 itens que existem, né? Mas nós vamos ver principalmente, né? Tem um ou outro que são mais importantes. Mas, por exemplo, vamos ver, dar uma olhadinha em todos eles. A primeira classificação da cadeia, que a gente pode, né, classificar uma cadeia como sendo uma coisa ou outra, até te fazer o seguinte, já vou... Então, classificação de cadeia carbônica, eu já vou separar aqui ó, em 2, vou deixar assim mesmo. Separar aqui em 2, como estão 5 itens. Eu vou pegar essa tela. E vamos ver, então, agora todas as classificações. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Primeira classificação. A cadeia ela pode ser considerada normal, ou uma cadeia pode ser ramificada. Tá? Então, normal ou ramificada. Como é que a gente sabe se é normal ou ramificada? Pelo desenho da cadeia dá para ver, tá? Deixa eu ver ali. Não, tá, João Vitor, olha só, de novo aqui. O que acontece, né? A classificação do carbono é o número de carbonos que tem em volta, e não quantas ligações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, opa, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um carbono para cá, um carbono só, um carbono para cá e um carbono para baixo. São 3 carbonos, então ele é terciário. Tá? O tipo de ligação que ele fez não importa, é quantos tem, certo? Tranquilo? Tá? Depois confere se tá certinho. Mas tu conta quantos tem, não se ele fez simples, dupla ou tripla, tá? Não, a ligação dupla quer dizer que ele fez 2 ligações com carbono. O carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Vamos voltar aqui. Ó, tá, o carbono pode fazer ligação tripla, não é com hidrogênio, é as ligações entre os carbonos mesmo. Ali o hidrogênio, vou pegar aqui, ó, o hidrogênio, ali nem tem hidrogênio nesse aqui do meio, tá? E esse aqui ó, tem um hidrogênio só, que está escondido. Ele não aparece a ligação de hidrogênio. Aqui tem hidrogênios também, ó. Tá? Essa dupla é carbono com carbono, tá? E aquele carbono do meio ali, ó, que é o terciário que tem a dupla ali, ele nem tem hidrogênio, tá? Não tem, porque já fez 4 ligações. O carbono só faz 4. A ligação de hidrogênio ela vai estar escondida, tá? Não vai aparecer ali. Aquela dupla é realmente com outro carbono, tá? E o carbono pode fazer dupla ou até tripla entre eles. O que não pode é passar no total de 4 ligações, tá? Isso que não pode acontecer. Ok? Bom, uma cadeia para ser considerada normal, ela tem uma linha, é como se fosse uma única linha de cadeia. Ela seria assim, ó. Ó, isso é uma cadeia normal. Como é que é uma cadeia ramificada? Uma linha, mas tem um carbono para fora. Então, o que acontece? Ó? Tu tem aqui ó, somente uma ponta e outra ponta. Ela começa aqui, percorre toda a cadeia e termina ali. Então, você tem uma única linha de cadeia. Aí é chamada normal. Olha como é que é a ramificada. Começou aqui, aí ela vai indo, acaba ali, por exemplo, tá? Poderia pensar assim nessa cadeia, né? Só que ela não passou por esse aqui, ó. Esse carbono aqui está fora da linha. Tanto que tem uma. Se começar por aqui, eu teria 2 finais, né? 2 pontas, tá? Isso é cadeia ramificada. Então, né, ela não tem uma única linha de carbono, certo? O que tem que cuidar um pouquinho na cadeia ramificada é que se tu pegar uma cadeia que é pegadinha,
ela é normal, quer ver? Deixa eu pegar azul. Ó, se a cadeia for assim, ó, e colocar aqui um OH, ó, é uma cadeia normal, tá? Você botei do lado normal aqui. Por quê, né? Porque a classificação é a parte carbônica, só conta carbono. Então, tu vai ver se os carbonos estão numa única linha. Se os carbonos estão numa única linha, ela é normal. Se os carbonos estão assim, ó, um carbono tá para fora daquela linha ali que tu escolheu, tá? Qualquer que tu escolha, é impossível aqui na ramificada tu pegar uma linha que passe por todos os carbonos. Não pode voltar, tá? Não pode fazer isso aqui, ó. Ah, eu tô indo, vamos descer aqui, daí tu volta e continua. Não, não pode voltar, tá? É só indo, como se fosse esticar ela para obter uma cordinha, tá? Se tu esticasse ela, deixasse ela reta aqui, ó, ela não ficaria com todos os carbonos, certo? Só desligar meu WhatsApp que deu, tá pitando aqui. Tá, só um pouquinho. Deu. Eu vou parar de ficar pitando. Tá? Então aqui, né? A normal, então, né, é assim, a ramificada, tá? Vai ficar com carbono para fora, ok? Tá? Tem importância aqui normal ramificada. Se for alguma das coisas que tem de importante, só vai ser dado num texto. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, ó, diferente do normal ramificada. No caso de sabão e detergente, um sabão, um detergente, tá? Esse composto de limpeza, assim, né? Eles podem ter cadeia normal ou cadeia ramificada. Hoje em dia, até eu acho que é bem difícil encontrar ramificada, tá? Por quê, né? Que qual o problema de um sabão ou detergente? É mais a questão ambiental, tá? A cadeia normal, ela é mais biodegradável que a cadeia ramificada, tá? A cadeia ramificada é mais difícil de ser decomposta no meio. No caso do sabão, isso não é qualquer cadeia ramificada. No caso do sabão, a ramificada é mais difícil. Então, um sabão de cadeia ramificada dura mais a natureza do que um sabão de cadeia normal. Logo, ele não é muito bom, digamos assim, para o meio ambiente. Tá? Então, melhor seria utilizar cadeias normais. Os que tem hoje em dia para vender os detergentes, né, eles são de cadeia normal. Tá? Antigamente tinha alguns com cadeia ramificada, mas né, foram substituindo aí por causa de questões ambientais. Tá? Então, isso já caiu em prova, mas né, na questão explicava tudo direitinho. Falava que a cadeia normal é melhor, que a cadeia ramificada não é tão boa, dava toda a explicação, tá? Daí pedia daí qual que era a fórmula lá do mais indicado ou menos indicado, enfim, não lembro qual era a pergunta, tá? Mas só tinha que saber o que que era uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Não tinha que saber qual que é o do sabão aí mais biodegradável, isso é dado na questão, tá? E o outro caso que pode aparecer ramificado e normal também é na gasolina, tá? A gasolina existe um índice que mede meio que a qualidade da gasolina, não é bem a qualidade, mas se ela é melhor ou não, né? Que é a chamada octanagem. E a octanagem da gasolina seria a resistência à compressão dela, né? O quanto ela resiste quando for pressionada. Ahn, a melhor que tem é a ramificada, tá? A gasolina, quanto mais ramificada, melhor, certo? Então, nota né, que para detergente, antes eu falei ali, o sabão seria melhor a normal. E agora, para gasolina, o melhor é ramificada, tá? Porque, né? Depende, né? Cada coisa que eu preciso é uma característica diferente da molécula, tá? Então, cadeias ramificadas para gasolina são melhor. Então, se perguntado, também vai explicar a questão, não tem que se preocupar em decorar isso. Vamos falar que a octanagem é a resistência que a substância tem à compressão, e vamos falar que cadeias ramificadas têm melhor resistência. Aí, de repente, pergunte qual das moléculas abaixo é a mais indicada. Aí tem que procurar a que for mais ramificada, a que tiver mais coisinhas em volta, né? Por exemplo, uma molécula assim, ó. Vamos pegar uma assim, ó. Olha só essa aqui, ó. Bem ramificada, né? Tá, deixa eu fazer ela de novo, ficou feia. Tá, ela é assim. Ó,
tá? Essa aqui é bem ramificada. Essa aqui, no caso, para gasolina é a melhor. Esse aqui que é o chamado isoctano, que daí veio o nome octanagem, tá? Então, daqui, né, seria a melhor para gasolina. Claro, dá para ramificá-la mais ainda, né, enfim, mas essa aqui já é uma que é perfeita para gasolina, tá? Então, né, ramificada e normal é isso, ok? Uma outra classificação que nós temos também é a cadeia poder ser classificada como sendo saturada ou insaturada. Tá? Saturada ou insaturada. O que nós vamos ter aqui, né? Saturada ou insaturada? Bom, a saturada, ela só vai ter ligações simples entre carbono. Então, ela vai ter somente ligação simples entre carbono. E a insaturada, ela vai ter duplas ou, em alguns casos, aí, triplas. Tá? Então, se tem dupla ou tripla, é dita insaturada. Se tem somente ligação simples, é saturada. Nota que é entre carbonos. Então, por exemplo de cadeia saturada. Ah, uma cadeia sim. Uma cadeia sim é saturada. Tá? Agora, uma cadeia, olha só, assim também é saturada. Tá? Tá, mas tem dupla, né? Mas essa dupla tá com oxigênio. Não é uma dupla entre dois carbonos. Tá? Para ser insaturada, eu tenho que ter algo assim, ó, tá? A dupla entre os carbonos. Ou com tripla, né? Poderia ser assim, ó, por exemplo, CH tripla CH, tá? Então, né, se tiver tripla entre carbonos ou dupla entre carbonos, ela é dita então insaturada. E se entre os carbonos ela tem apenas ligação simples, ela é do tipo saturada, tá? Então, essa é uma diferença de cadeias também. Aqui também temos, né, uma aplicação quando se fala em gordura saturada, gordura insaturada, é isso que está se referindo, tá? Seriam gorduras que vão ter ligações simples ou duplas, tá? Deixa eu só um minutinho. Bom, então aqui, né? Saturado, tá? Ou insaturado, certo? Olha só, vamos adiante, tá? Então aqui pode aparecer, né, como gordura, enfim, tá? É isso mesmo, é ligação dupla entre carbonos, tá? Aqui o mais que tem que cuidar é essa pegadinha aqui de botar dupla com O, tá? Bom, outra classificação que tem, essa daqui daí não vai ter muita aplicação assim no dia a dia, mas tem que saber que ela existe. A cadeia pode ser chamada de homogênea ou heterogênea. Tá? Qual é a diferença aqui, né? Aqui o mais fácil é pensar na heterogênea, primeiro. A heterogênea, ela vai ter um elemento diferente de carbono ligado a dois carbonos. Então, tu vai ter um carbono, um elemento estranho e um carbono. Esse elemento estranho pode ser qualquer elemento que possa fazer duas ligações no mínimo, tá? Para poder ficar no meio assim, certo? Então, se fica um elemento no meio da cadeia assim, ó, tá? Entre carbonos, né? Ela é dita heterogênea. Esse elemento que fica no meio, inclusive, ele recebe o nome de heteroátomo, tá? Esse aqui é o heteroátomo. Então, vamos pegar exemplos agora. Uma cadeia homogênea vai ser o quê, né? É uma cadeia que não tem heteroátomo. Então, se a cadeia tem apenas carbonos e hidrogênios, que ela é assim, ó, não tem como ser heterogênea, né? Uma cadeia assim é apenas uma cadeia homogênea e deu, tá? Não tem nenhum caso. Agora, se tem um elemento estranho ó, e tiver assim, ó, ainda é homogênea.
tá? Tem um O, mas esse O não está no meio de carbonos. Ele está saindo aqui, ó, tá? Então não tem problema, ok? Ele pode, inclusive, também estar na ponta da cadeia, sei lá. Pode ser algo assim, ó. Ó, tá vendo? Nenhum dos Os aqui, ó, está no meio, tá? Como é que é a heterogênea? A heterogênea daí é assim, ó. Ó, isso aqui é heterogênea, certo? Vamos pegar um outro caso de heterogênea. Ó, isso aqui também é heterogênea, tá? Por que que é heterogênea? Olha onde está o O aqui, ó. Tem um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. Ele está no meio ó, de Os. Então, ele é um heteroátomo. Esse aqui ó, também está no meio. Tá, eu falei meio de Os, não. O O está no meio de carbonos. Ó. Esse O aqui ó, está no meio de carbonos. Então, ele também é um heteroátomo, tá? Aquela cadeia que a gente viu antes é heterogênea. Exatamente. A cadeia que a gente viu antes aqui, ela é dita insaturada, porque tem uma dupla. Ela é heterogênea também, que tem esse O que estava no meio aqui. E ela também era ramificada, né? Que não existe uma única linha aqui de carbono, tem carbonos para fora. Então, tanto faz qual linha tu escolhe seguir, nunca pega todos os carbonos. Tá, essa aqui então ela também é, né, insaturada, é heterogênea e ela é, né, ramificada também. Certo? Isso ali. Certo? Aquela cadeia ali é assim. Bom, ok, então aqui o homogêneo e heterogêneo, né? Até voltando naquela de novo, ó. Ah, mas o O aqui tá só na pontinha que tem o O. Não importa. Se ele tiver em qualquer lugar da cadeia, né, essa parte heterogênea, assim, a cadeia inteira é classificada como sendo heterogênea, tá? Opa. Então, homogêneo e heterogêneo é isso. Tá, esse aqui não vai ter nenhuma coisa assim que, na prática, isso influencia no quê, né? É que muda a função orgânica, que nem isso aqui é um éter, esse aqui é um éster, esse aqui era álcool, esse aqui é ácido carboxílico. Vai mudar a função, tem função que é homogênea, tem função que é heterogênea, mas não tem assim uma, né, na prática, que nem a cadeia ramificada, tem, não tem. Seguindo mais um tipo de classificação, a cadeia ela pode ser aberta ou fechada, o que a gente chama daí, né, corretamente aí de acíclica ou cíclica, tá? O acíclica quer dizer cadeia aberta, que foram as que a gente viu até agora. E cíclica é fechada, tá? É bem fácil reconhecer, né? Tá? Porque nós vamos ter uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta é essa que a gente está fazendo até agora. Ela é aberta. E uma cadeia fechada. A cadeia fechada, ela é um ciclo. Ela é assim, ó. Ó, ela fecha, né, a figura. Então fica, pode ser assim também, ó, 6 carbonos, ó, um hexágono, tá? E são cadeias fechadas, tá? Essa classificação do aberto e o fechado, aqui o aberto pode ser também pode ser ramificado, não tem problema, certo? A única a questão aqui é se um pedaço da cadeia for fechado e um pedaço aberto, essa classificação ela nos permite também, ó, pegar um intermediário dela. E o intermediário daí seria o que a gente pode chamar de cadeia mista. Então, quando eu tenho assim, ó, um pedaço da cadeia fechado e um pedaço da cadeia aberto, ó, tá? Se eu tenho um pedaço aberto e um pedaço fechado, essa cadeia aqui pode ser chamada de mista, tá? Só que aí tem um detalhe, tá? Essa questão do mista, porque não tem uma regra muito clara. Se um pedaço é aberto ou fechado, tá? Mas se eu tiver um ciclo fechado e apenas um carbono para fora, né? Já é mista, né? Não, aí é dita que é fechado, tá? Para ela ser mista, tem que ter praticamente o mesmo tamanho, a parte aberta e a parte fechada, tá? Quando os dois pedaços têm mais ou menos o mesmo tamanho, então, né, ela seria daí
mista, tá? Essa parte do mista, ela nunca meio que, tipo, ah, tu respondeu a questão porque sabia o que que era mista. Não, tá? Em geral, essa parte do misto, ela fica naquela que tu elimina as outras que não podem ser, porque estavam erradas, e sobrou uma que diz que é mista. Então, fica como mista, tá? Então, ela meio que se resolve sozinha nas questões aí, tá? A gente não usa, porque é bem complicado, bem chatinho, né? Tem casos em que não é considerada mista, certo? Tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho de cadeia, tá? Então, mas em geral a cadeia vai ser então aberta ou fechada, tá? Bom, existe um último caso agora, sim, esse é bem importante. Gabriel, qual o segundo dessas do cíclico e o fechado, fechado e o aberto? Ah, saturada e insaturada é quanto ao tipo de ligação. Ó, se, né, a saturada, quando tem apenas ligação simples entre carbonos, e a insaturada é quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Então, essa daqui, por exemplo, ó, ela tem uma dupla com carbonos, né? Porque aqui, ó, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Então, como tem carbono dos dois lados e a dupla aqui no meio, ó, ela é insaturada, tá? Se tiver tripla também. Agora, a saturada tem apenas ligações simples, ó. Essa dupla que existe aqui, né? Ela não é com carbono, é uma dupla com O, daí não conta, certo? Então, saturado e insaturado é isso, certo? Se existe ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Nossa última classificação é se a cadeia é aromática ou alifática. Então, a cadeia pode ser do tipo alifática ou ela pode ser aromática, tá? Alifático ou aromático. Bom, nesse caso aqui né, é mais fácil definir o aromático, tá? Porque o alifático vai ser sempre que não for aromática. A cadeia aromática para nós, ela vai ser somente quando aparecer esse composto aqui, ó. Vai ser um ciclo de 6 carbonos, tá? E dentro dele ó, tem 3 duplas alternadas assim, ó, tá? Esse aqui ficou feio. Deixa eu só ver um negócio aqui. Se eu tenho um programa que desenha moléculas nesse computador. Ah, não tem. Eu não instalei aqui. Hum. Bom, depois eu instalo ele. Um, eu consigo fazer mais bonitinho ele. Tá? Mas é um hexágono, tá? É um ciclo de 6 carbonos. Tá? E esse ciclo tem 3 duplas. E as duplas ali dentro é assim, ó. É uma dupla, daí uma bem simples, outra dupla, ó, elas são alternadas, tá? O que acontece com esse ciclo é que essas duplas que eu coloquei ali, ó, elas meio que é como se elas trocassem de lugar. Elas ficam pulando para um lado e para o outro. Na verdade, elas não pulam, tá? Mas é como se pulassem e ficaria assim também, ó. Então, essas duas formas aqui existem ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é chamado ressonância. Tá? Isso é chamado ressonância. E o que acontece, né? Como ela está nos dois lados ao mesmo tempo, a maneira mais correta de escrever ela seria fazendo o ciclo, e como ela está em todos os lugares, o correto seria usar pontilhados em todos eles, ó. Tá? Por quê, né? Porque a dupla tá aqui nesse lado e ela também tá do lado ali, tá? Quando tem essa seta com duas pontas assim, quer dizer que as duas existem ao mesmo tempo,
Então ela seria assim. Só que isso aqui é um saco ficar desenhando assim, né, com pontilhados. Aí se resolveu fazer o seguinte, ó. A gente faz o ciclo e aqueles pontilhados ali, o que acontece, ó? Se tu pegar um monte de pontilhado e só aproximar eles mais para o meio, eles acabam se unindo e viram uma bolinha. Então a gente faz aqui no meio uma bolinha assim, ó. Tá? Daí que vem essa bolinha. Essa bolinha, então, na verdade, são os pontilhados, que na verdade representavam aquelas duas formas ali ao mesmo tempo, tá? Isso é o aromático. Quando aparece, então, esses ciclos, ou aparece escrito assim, ó, com 3 duplas, tem esse ciclo de 6 carbonos, com 3 duplas dentro, assim, né? Ou aparece essa bolinha no meio aqui, é aromático. Então, qualquer cadeia que tenha isso é aromático. Qualquer cadeia que não tenha isso é alifática, tá? Então, né, claro, o do aromático também, ele pode aparecer em qualquer lugar da cadeia. Tu pode ter, por exemplo, um pedacinho aromático. Só, deixa eu pegar em outra tela aqui. Deixa eu deixar aquela lá só para explicação. Vou deixar isso aqui como exemplos. Tá? Então, o aromático é isso aqui. E se tiver, então, aquele desenho ali em qualquer pedaço da cadeia, então ele pode ser assim, às vezes, ó. Só assim. Às vezes em dois grudados um no outro, assim, ó. Tá? Também pode ser assim, ó. Assim, e uma cadeia gigante aqui, ó. Tá? Não importa, apareceu um deles, somente um deles já é aromático, tá? Um minutinho. Tá? Então, né, apareceu um ciclo aromático, já é aromático. Alifático, então, vai ser qualquer cadeia que não tenha aquele ciclo lá. Tem que cuidar que tem pegadinhas, tá? Ela pode ter o ciclo ó, de 6, mas tem a bolinha no meio, tá? Inclusive, pode ter o ciclo de 6 com duas duplas, ó. Não são 3, tá? O que não pode ter é 3 duplas. Se tiver 3 duplas, no ciclo de 6, ó, assim, ó, aromático também. Tá? Então, apareceu com as 3 duplas no ciclo de 6 carbonos. Ou aquela bolinha escrita no meio, né? É aromático. Não apareceu aquilo, é alifático. Certo isso, tá? Tranquilo aqui? Né? Acho que nenhum problema aí, né? Bom, só um detalhe antes de partir para as funções. Vou botar aqui uma observação. Às vezes se faz o seguinte, ó, quer ver? Se eu tenho uma cadeia que ela é fechada, vamos supor essa cadeia aqui, ó, fechada, tá? Classificação dela, ela é alifática, tá? E ela é cíclica. Na orgânica se pode somar esses dois nomes aqui, nós vamos obter um outro nome, que nós vamos chamar de, nós vamos pegar o ali do alifática, ali, e juntar com o cíclica, tá? Então nós vamos chamar a cadeia de alicíclica, tá? Então uma cadeia chamada alicíclica, na verdade isso não é uma única classificação, né? Quando tu fala que ela é alicíclica, tu tá dizendo que ela é alifática cíclica, tá? Então eu peguei ali só o ali do nome, ó, alicíclica, tá? Uma outra que pode aparecer também é quando eu tenho, por exemplo, um O no meio de um ciclo, assim, ó. Por quê, né?
Porque olha só, né? Ela é alifática, ela não é aromática, né? E ela é ainda, deixa eu colocar uma classificação antes ainda, ela é heterogênea. Tá? Olha só, ela é heterogênea, ela é alifática e ela é cíclica, tá? Então a gente pode juntar esses nomes aí, ó, e formaria o quê, né? Eu posso juntar só o heterogênea com o cíclica e chamar ela de hetero, de juntar com o cíclica, ó, heterocíclica, ou eu poderia colocar o ali junto ainda, né? Chamá-la de hetero, aí colocar o ali, do alicíclica, ou do alifática, aliás, né? E agora sim o cíclica. Ó, daí agora eu consegui emendar 3 classificações, tá? Então, quando eu falo que ela é hetero-alicíclica, eu estou dizendo que ela é heterogênea, alifática e cíclica, tá? Quando eu falo heterocíclica simplesmente ela é heterogênea e cíclica, certo? Tá? Aqui no caso, então, do alifática e do cíclica é o mais comum, que é o alicíclica, tá? Mas a gente pode fazer isso, eu posso emendar nome de classificação, tá? Eu estou mostrando mais porque de vez em quando aparece o termo alicíclica e muita gente acha que a alicíclica é uma classificação de cadeia, e não é, tá? Não tem classificação alicíclica. É que alicíclica vem, então, de 2 classificações, tá? É que nem o heterocíclica, não é uma classificação, né? É uma mistura de classificações. Ela é heterogênea e é cíclica ao mesmo tempo. Então, ela é heterocíclica, certo? Bom, vamos às funções orgânicas. Tá? As funções orgânicas nós não vamos, né, ver ali no caso como é que funciona a nomenclatura, tá? Eu vou colocar o nome dos principais, ali os que têm assim aplicação dia a dia, tá? O nome mais usado para eles, mas a gente não vai focar em nomenclatura. Por quê, né? A última vez que caiu nomenclatura foi 2015, certo? E era numa questão que era sobre reações orgânicas, que era uma das piores questões. Então aí sim, lá precisava de nomenclatura. Agora, questões mais simples não é cobrado nomenclatura, né? Quando é dado a forma, já dão o nome do composto, então a gente não precisa se preocupar, tá, com a nomenclatura. Então, nas funções orgânicas, ali o que mais aparece é reconhecer que função que é. Eles te dão um composto qualquer, sei lá, um agrotóxico, um pesticida, sei lá, e colocam lá a fórmula, tem que saber se ele tem função álcool, se ele tem função cetona, tá? Qual é o tipo de função que aparece nele e alguma característica daquela função. Isso sim. Então, dentro das funções orgânicas aqui, a nossa primeira função, tá? E a função mais importante que se tem, né? São os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos é a nossa primeira função orgânica, tá? Então, hidrocarbonetos, né? O que que eles são? Quando fala hidrocarboneto, quer dizer que o composto ele é formado somente por carbono e hidrogênio, tá? Então, né, no hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio, não pode ter qualquer outro elemento lá dentro, tá? O próprio nome diz, né? Hidro, de hidrogênio, carbonetos de carbono, tá? Então só pode ter esse daqui. Dentro dos hidrocarbonetos é que tem aquela classificação, né? Para quem já viu ali parte da nomenclatura, tem alcanos, alcenos, alcinos, tá? Aquela classificação é conforme o tipo de ligação que ele tem, né? Então existem dentro de hidrocarbonetos, né? Alguns são chamados de alcanos, né? Então aqui dentro eu vou ter, ó, por exemplo, os alcanos, também chamados de parafinas,
tá? Os alcanos, né, também chamados de parafinas, são aqueles que só têm ligação simples, que não tem dupla, tripla, que como só tem carbono e hidrogênio, as cadeias agora são, né, bem simples, tá? Então, se só tem ligação simples, não tem dupla nem tripla, né, e nem é cadeia fechada, só cadeia aberta, eu vou chamar de alcano. O principal alcano que se tem aí, né, é esse aqui, ó, um carbono só, com 4 hidrogênios em volta. Esse é o menor composto orgânico possível. E é um alcano, é um hidrocarboneto. Tá? O CH4, o nome dele, né, é metano. Tá? Esse vai aparecer bastante por aí. Porque, né, ele é o chamado biogás. Tá? Então, aplicações dele, ó, ele é o biogás, né, o biocombustível, é o GNV dos carros. Tá? É esse aqui, é o metano. Tem que lembrar que ele causa também efeito estufa. Ele é gerado aí do esterco, né, da vaca, lá, por exemplo, no campo. Então, a questão do efeito estufa no campo é do metano, tá? Porque a decomposição, né, na falta de oxigênio, decomposição anaeróbica, ela gera metano, e esse metano causa efeito estufa. Mas daí, claro, se tu liberar para a natureza, ele, né, liberar para o meio, tá perdendo energia, porque ele é um gás inflamável. Tu pode usar ele como combustível. Em alguns lugares já se usa ele, né, como combustível e gerado a partir do esterco. Então, campo, eles recolhem o esterco da vaca, colocam num biodigestor e esse biodigestor gera metano e esse metano pode ser queimado e utilizado como fonte de combustível, né, como fonte de energia, aliás, né, usado como combustível, como fonte de energia. Daí depois que tu queima ele, claro, a energia pode ser usada daí na forma térmica mesmo, para aquecimento, ou né, ser transformada aí depois para energia elétrica. Daí tu pode usar ele como energia na própria fazenda aí que tu tem, tá? Então, né, aí tu vai ter então, né, o metano, né, que é esse aqui. Ele é o gás também gerado na poluição causado por usinas hidrelétricas, tá? Aquela ideia de que a hidrelétrica não polui, bom, ela não polui se ela foi construída de maneira correta. Acontece que boa parte das que existem hoje não foram construídas de maneira correta. Quando tu cria uma hidrelétrica, tu tem que criar, né, uma barragem ali, né, para poder conter a água e cria uma certa zona de inundação. Tu acaba inundando uma área maior para poder conter a água ali. E essa área de inundação, ela não pode ser inundada uma área verde, certo? Porque, né, se tu inundar uma área verde, a parte que ficar embaixo que é verde, ela vai se decompor com falta de oxigênio. E na falta de oxigênio, ela acaba liberando metano. Então, uma usina hidrelétrica hoje libera metano por conta da inundação que ela causou na construção dela, certo? Então, hoje em dia se sabe, né, quando se cria assim zonas de inundação, tem que fazer primeiro uma devastação da área, deixar ela sem nada, nada de verde, e aí sim inundar. Inundar a área verde gera metano, tá? Isso causa impacto ambiental, tá? Então, né, esse é o metano. Depois, outro alcano que se tem aí, né, a gente pode pegar alcanos com 3 carbonos e 4 carbonos, também importantes, ó. 3 carbonos é assim, ó. 4 carbonos é assim, né? 3 carbonos, vamos chamar de propano, e 4 carbonos de butano. Esses dois aqui são o gás de cozinha, tá? Porque alcano é o nome da classificação do hidrocarboneto, tá? Alcano é uma classificação dentro de hidrocarboneto. Tá? O nome da função é hidrocarboneto. Então aqui tu vai ter o propano e o butano, e o propano e o butano, os dois são usados como gás de cozinha, tá? Os dois então são gás de cozinha, que é também o chamado, né, GLP. O butano aqui e o propano também, né? Os dois aqui, tá? São gás de cozinha. Esses dois, vou marcar os dois estão aqui. Tá, os dois eu vou usar, porque são misturas, geralmente, né? Se tu pegar dentro de aerosóis, aqueles desodorantes, spray, também é com gás de cozinha, tá? Por isso que aquilo é inflamável. Para quem já fez o teste de apertar aquele desodorante na frente do isqueiro, né? Tá, pega fogo, né? Aquilo é altamente inflamável.
Por quê, né? Porque é gás de cozinha lá dentro. Inclusive na embalagem está escrito, né? Mantenha longe de superfície aquecida, não jogue no fogo, não incinerar, tá? Tá, porque tem gás lá dentro. Bom, certo, então aqui. Só um minutinho aqui. Uh, certo, então. Certo. O que que tem nos alcanos, né? Alcano é quando tem somente ligação simples entre carbonos. Isso é alcano, tá? Não tem assim mais definições. Até se quiser anotar mais observações aqui, ó. Então, os alcanos, né? Deixa eu só afastar um pouquinho, ficou meio apertado ali. Vamos colocar aqui, né? Então, somente ligações simples, tá? Alcano também tem outra característica importante, mas aí assim é mais detalhe, bem detalhe mesmo, tá? Eles são chamados de parafinas. A parafina, a parafina da vela é um alcano, tá? Então não é uma coincidência de nome. E parafina vem do latim, certo? O que significa parafina, né? A origem da palavra? Par é um prefixo para pouco, ok? Tudo que tem que é par alguma coisa é pouco alguma coisa. Por exemplo, paramagnético é pouco magnético, né? Então, par afim seria aqui, né? Parafina é o quê, né? Par é pouco, afim é na ideia de afinidade química. Então, seria pouca afinidade química. Como assim, né? Eles não reagem com quase nada que tem na natureza, certo? Então, se pegar, né, a parafina, ela tem baixíssima reatividade. Claro, tu vai pensar assim, tá, mas gás de cozinha pega fogo, né? Bom, aí pegar fogo, tá, é outro caso, porque a combustão é uma reação de altíssima energia. Então, basicamente, tudo pega fogo, tá? Qualquer coisa que tu vai ter aí, dependendo da energia que tu dá, pega fogo, que é uma oxidação. Então, ainda mais orgânicos, tá? Orgânicos todos pegam fogo. Agora, reagir com outras coisas é que é difícil, né? Por exemplo, se tu pegar a vela lá, a parafina, e colocar ela para reagir, colocar vela na soda cáustica, vela no ácido sulfúrico, nada vai reagir, tá? Não reage, ok? Então, né, parafinas não reagem com quase nada. Se tu pegar uma vela e deixar ela na natureza solta aí, né, ver quanto tempo ela demora para se decompor, vai aí uns 400 anos, certo? Que é o mesmo problema que se tem dos plásticos, né? O polietileno. Polietileno é uma parafina, tá? Por isso que demora muito tempo para se decompor, certo? Elas não têm reatividade muito alta, então não reage com quase nada. Isso é um alcano, tá? Então esses aqui, né, são alcanos, beleza? Diferente de alcanos, a gente pode ter também, ó, os que têm dupla, e aí vamos chamá-los de alcenos. Aí os alcenos são os que têm dupla, tá? Esses aqui agora, né, nós vamos ter, ó, uma ligação dupla entre carbonos, tá? Isso, o metano é parafina, tá? O metano, então, ali, né, é um alcano. Ó, metano é alcano. O próprio nome meio que entrega, né? Porque são ó, todos eles têm an no nome. Esse nome vem porque eles são alcanos, tá? Então, né, tô também em ano até, né? Alcano, bota até o ano junto aqui, ó. Metano, propano, butano, tá? A gasolina também é um alcano, certo? Diesel, os derivados de petróleo em geral são alcanos, tá? Tem alguns derivados de petróleo que não são alcanos, mas a maioria é alcano. Agora, alceno já é bem mais reativo, né? Reage bem mais fácil, que vai ter uma ligação dupla. Então, dos alcenos, a gente pode ter algo assim, ó. Ó, o CH2 dupla CH2. Esse aqui é o único que nós vamos ver que tem uma aplicação aí, tá? Que é importante. Mas poderia ser cadeias maiores, né? Ó, uma dupla, certo? Colocar cadeias maiores ainda, uma dupla. Tudo isso aqui é alceno agora, tá? Não vamos se preocupar com o nome ali, só desse menorzinho aqui, né? Esse pequenininho aqui é o chamado eteno,
que também é chamado aí de etileno, tá? Esse aqui é que é aquele gás das frutas, entre aspas, gás do amadurecimento, tá? Por que gás do amadurecimento, né? É que tem algumas frutas que liberam metano enquanto estão amadurecendo, tá? Isso, o eteno é o CH2, tá aqui, tá? Aqueles outros lá eu não vou dar nome para eles, tá? Vamos deixar eles quietinhos ali, só exemplos de... Tá, aqueles outros são só exemplos, ok? Então, eteno ou etileno é a mesma coisa, é o CH2 dupla CH2, tá? Então, esse aqui, né, é gás do amadurecimento, e tem algumas frutas, então, que enquanto estão amadurecendo, elas liberam eteno, tá? E esse eteno, ele é catalisador de amadurecimento, né? Como assim? Eles aceleram o amadurecimento. Então, aí que vem aquela ideia, né, de colocar, por exemplo, o jornal em volta de uma fruta para amadurecer mais rápido. Porque se tu pegar a fruta e enrolar ela com jornal, vai liberar o eteno, né? A fruta libera o eteno naturalmente. Só que o eteno não vai escapar, vai ficar ali em volta. E ele ficando ali em volta, ele acelera o amadurecimento, tá? Então, por isso o eteno aqui é chamado, né, gás do amadurecimento, enfim, tá? Tem como, tá? O Gabriel perguntando se tem como transformar etanol em eteno. Tem. Existem reações assim, tá? Inclusive, isso aí é parte da geração de bioplásticos, porque tu vai pegar o etanol, né, é um biocombustível, certo? Então, tu planta, né, etanol, digamos assim, e tu vai plantar a cana tu tem o açúcar e gera o etanol. E a partir do etanol, tu consegue obter o eteno. E o eteno, tu consegue fazer plásticos, tá? O polietileno é feito com eteno. Então, esse aqui, né, é o principal aí na fabricação dos plásticos de sacolinha plástica. Então, aqui, né, tu vai usar aí na fabricação do polietileno, tá? Que é o principal plástico que tem aí de sacolinhas plásticas, né? Polietileno é bastante usado aí para vários, ok? Certo aqui, né? Existem outros, tá? Depois temos os alcinos, tem outros tipos, mas não são lá muito importante. O que nós temos de mais importante depois aqui ó, são os aromáticos. Então, vou só comentar os aromáticos hoje. Os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Até não sei que hora vai a aula, acho que é 10h20, né? Tá? Os aromáticos, só concluir aqui, ó, nós temos, ó, esse aqui lembra que é o principal aromático, né? Então, como ele é o principal aromático também aqui, ele tem um nome especial para ele. Esse aqui é o chamado benzeno, tá? É usado na indústria aí, tá? Para solventes, ok? Orgânicos. Não o solvente, aquele que tu compra latinha chamada solvente. Aquele lá é alcano, tá? Aquele lá é hidrocarboneto, é hidrocarboneto alcano, né? Que ele é hexano em geral, hexano, heptano, tá? Isso assim. Esse benzeno aqui, né, aromático, é usado só na indústria. Além do benzeno, temos outros importantes, ó, como por exemplo, ó, tu pegar dois ciclos assim, ó, emendado no outro, ó, e esse aqui vai ser, né, o nosso naftaleno. Naftaleno é o que tem na naftalina, tá? Aquelas bolinhas que põem para espantar traças, enfim. Aquilo é a naftalina contém naftaleno, tá? Eles são bem tóxicos esses compostos aqui. E existe um outro aromático que é bem importante aí, ó, que é esse aqui, ó. É o anel benzênico também, ó, todos eles têm um anel benzênico, só que aqui em cima tem um CH3 ligado nele, ó. Então ele tem um ciclo, mas tem um carbono a mais ali. Esse aqui, né, é o chamado tolueno. Esse aqui é bem tóxico também, né? E ele é utilizado aí como... Ele é o solvente da cola de sapateiro. Então, aquele cheiro de cola, da cola de sapateiro, a cola de sapateiro é aquela cola amarelada, né? Meio pegajosa. Tá bem grudenta. Não é as colas que tem aí de cola branca, tá? A cola amarela, aquela pegajosa, é de... A cola
dita, né, cola de sapateiro, mas ela é uma cola emborrachada. O solvente dela é tolueno, então aquele cheirinho que dá de cola, né, é do tolueno, certo? É, exatamente, aquela questão que o pessoal fala do cheirar cola é por causa do tolueno. O tolueno, ele é tóxico, né, vai dar alguma alteração aí no organismo, né, mas enfim. Certo, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Que teríamos que partir para outra função agora. A outra função, vamos seguir na sequência e amanhã a gente continua, né? Nós vamos ver todas elas e as classificações principais aí, que as outras são mais identificar a função, saber o que que é um álcool, o que que é um aldeído, uma cetona, um ácido carboxílico, né? Saber reconhecer cada uma delas, tá? Para quem quer dar uma olhadinha melhor na parte de classificação de cadeia e mais detalhes, eu vou deixar para vocês, até eu posso colocar aqui já, deixa eu só pegar aqui. Eu cheguei a gravar uma vez algumas aulas no por YouTube mesmo. Deixa eu abrir aqui. Não sei se eu acho aqui. Ela tá aberta lá, tem uma playlist lá com algumas aulas de orgânica. Ah, agora eu vou achar aqui rapidinho, tá? Que aí vocês podem dar uma olhadinha, eu falo lá de classificação de cadeias. Não sei se eu acho que eu já mando o link aqui daí já. Porque eu não tô achando aqui cadeia. Como é que eu vejo minhas listas agora aqui? Aqui. Tá, tem poucas aulas ali, mas só para quem quiser dar uma olhadinha ali, ó. Opa, peraí que eu vou mandar só pra Carolina, não. Todo mundo. Tá? Pode acessar por ali. Tá, tem lá eu coloco só essa parte que a gente viu hoje ali, né? Que é carbono, classificação de cadeias, introdução, função orgânica. Quem quiser dar uma olhadinha lá, pode olhar lá, tá aberto, tá? Se eu tinha gravado para ficar mesmo no YouTube lá. Mas no fim eu gravei só 4 aulas ali, não gravei o resto, faltou tempo, tá? Mas depois a gente vê isso em aula também. Vou ver se eu acho alguns exercícios aqui para colocar já anexado junto lá, tá? Para aula. Acho que até amanhã eu já consigo mandar, tá? Colocar alguma coisa ali mais, né, do Enem mesmo que tenha aparecido por aí, certo? Então amanhã, né, nos vemos de novo aí e continuando aqui com a química orgânica. Feito, pessoal. Valeu, até amanhã.